No final do último episódio de His Dark Materials, depois a gente tá desidratado de tanto chorar, a equipe da série deixou uma pulga enorme atrás da nossa orelha. No último minuto do capítulo final, um letreiro contou o futuro dos personagens e entre as frases que eles disseram, uma chamou mais atenção. Lyra estudou na faculdade Santa Sofia e reaprendeu a ler o aletiômetro, o que viria a ser útil um dia quando Lyra e Pantalaimon embarcariam em uma aventura ainda maior. Mas essa é outra história. Isso deixou uma grande pergunta. Vai existir um spin-off de His Dark Materials? Já adianto para vocês, existe a possibilidade de ter um spin-off de His Dark Materials? Existe. Mas para começo de conversa, o que é um spin-off? O spin-off é uma obra derivada de outra obra já existente. Essa obra pode se passar no mesmo universo, pode contar a história de um personagem que na obra original não tinha tanto destaque, pode ser uma prequel, que se passa antes da obra original, pode ser uma sequel, que se passa depois da obra original. E no caso de His Dark Materials, nós temos todos esses exemplos. E é por isso que eu disse que existe a possibilidade de um spin-off de His Dark Materials. História tem. Eu vou falar nesse vídeo sobre todas as histórias que poderiam ser adaptadas, só que isso depende muito do interesse das emissoras em dar aval para uma nova produção do universo. Desde o final da trilogia Fronteiras do Universo, lá nos anos 2000, o Philip Pullman, que é o autor, já lançou vários contos, microcontos e livros que se passam nesse universo. Já adianto que até hoje nós não tivemos nada sobre o Will, pelo menos nada que eu saiba. Nós já tivemos vários livros que se passam no mundo da Lyra, nós já tivemos livros que se passam antes e depois da trilogia principal. Dos livros que o Pullman lançou até hoje, os mais considerados para um spin-off são os da nova trilogia O Livro das Sombras. Para quem não sabe, essa nova trilogia, que começou em 2017, já conta com 2 livros publicados. O primeiro, que se chama La Belle Sauvage, é uma prequel e se passa cerca de 12 anos antes do primeiro livro de His Dark Materials. A gente vê um pouquinho disso lá no primeiro episódio de His Dark Materials. La Belle Sauvage é um livro que eu gostaria muito que fosse adaptado. Ele tem uma história muito boa, muito leve, e ela poderia dar tanto filme como uma minissérie. Mas esse é o grande problema. Nessa nova trilogia, o primeiro livro é uma prequel e os 2 livros seguintes são uma sequel. Então talvez não desse pra fazer, por exemplo, uma nova série com 3 temporadas como foi His Dark Materials. O segundo livro, como eu disse, é uma sequel e se passa cerca de 6 anos depois do final da trilogia principal. E é sobre esse livro que falavam no episódio final de His Dark Materials. É nesse livro que o Pantalaimon e a Lyra vivem uma nova aventura. O terceiro livro, que ainda não foi lançado, é uma sequência direta do segundo. O segundo livro termina meio que em aberto, e aí a gente vai saber a conclusão dessa história realmente no terceiro livro. Esses 2 livros são definitivamente os favoritos para virarem adaptação. Até esse momento a gente não tem nenhuma confirmação sobre um spin-off de His Dark Materials. Nem a BBC, nem a HBO, que são as 2 emissoras envolvidas na produção da série, falaram até o momento se estão interessadas ou não. His Dark Materials foi uma produção muito complicada. A gente sabe que o orçamento da série foi altíssimo e na HBO a audiência da série não fez esse orçamento valer. Isso é culpa da HBO em alguns âmbitos, mas eu não tô aqui para discutir isso. O que aconteceu? A BBC deu aval para a produção de His Dark Materials por volta de 2017, só que a produção ficou muito mais cara do que eles esperavam. Com isso, para que a série se tornasse viável e lucrativa, eles tiveram que buscar uma coprodução. Eles foram atrás da HBO, ficou acordado que a BBC distribuiria a série no Reino Unido e que a HBO distribuiria a série no resto do mundo. Quanto ao investimento, a gente não sabe exatamente como ficou, poderia ser 50% para a HBO, 50% para a BBC, mas realmente não dá para saber. O orçamento da série variou aí entre 45 e 60 milhões de dólares, então foi uma obra realmente muito cara. A audiência da HBO ficou abaixo dos 500 mil espectadores por episódio desde a segunda temporada, então é por isso que eu digo que talvez a HBO não queira se envolver em uma nova adaptação de outro livro do universo de His Dark Materials. Já a BBC realmente teve um retorno muito bom com a série, foram milhões de espectadores a cada episódio. Só que, mesmo com essa audiência altíssima, a última temporada foi dropada inteira de uma vez no streaming da emissora, então não dá pra saber também se eles estão ou não contentes com o retorno que a série tá dando. Lá em 2020, quando a segunda temporada da série saiu, a gente ficou com muito medo da série ser cancelada, e foi uma discussão muito grande entre o fandom, até que uns 3 dias depois da temporada terminar de ir ao ar, veio a confirmação de que a gente teria uma terceira temporada. O outro complicador é que essa trilogia do Philip Pullman ainda não está concluída, como eu disse, tem mais um livro para sair. Então talvez possíveis roteiristas ou as emissoras estejam interessadas em esperar esse livro sair de uma vez, para que depois eles deem aval para a produção. Em resumo, ainda não dá pra saber se a gente vai ter ou não um spin-off de His Dark Materials. No momento, nada foi confirmado. Eu tenho certeza que a equipe jogou aquilo pra gerar um burburinho, pra que talvez, se tiver muito clamor do público, eles resolvam tentar levar às emissoras uma possível adaptação de spin-off de His Dark Materials. Até lá, só nos resta esperar. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva nesse canal, muito obrigado e até a próxima.